A Igreja Remanescente, capítulo 4, o acusador e seu trabalho. A Igreja Remanescente não é Babilônia, o acusador e seu trabalho. Muito me entristeci ao ler o folheto publicado pelo irmão S. e pelos que com ele se associam na obra que está fazendo, sem meu consentimento. Têm eles feito seleções dos testemunhos e as inseriram no folheto que publicaram, para dar a aparência de que meus escritos apoiam e aprovam a posição que advogam. Ao fazê-lo, fazem o que nem é justo nem correto. Ao tomarem desautorizadas liberdades, apresentam ao povo uma teoria que engana e destrói. Em tempos passados, muitos outros fizeram a mesma coisa, e deram a parecer que os testemunhos apoiavam posições que eram insustentáveis e falsas. Tenho recebido luz no sentido de que a posição assumida pelo irmão S. e seus simpatizantes não é verdadeira, mas um dos eis aqui e eis ali que caracterizam os dias em que vivemos. Como exemplo da maneira em que o irmão S. compilou este folheto, relatarei o seguinte incidente. Escrevi uma carta particular a um de nossos pastores, e de maneira bondosa, pensando que isso seria um auxílio ao irmão S. Irmão lhe enviou uma cópia dela, mas em vez de a considerar como uma questão para o seu auxílio pessoal, ele imprime porções dela num panfleto, como testemunho não publicado, para apoiar a posição que ele assumira. É isso honroso? Nada no testemunho para apoiar a posição mantida pelo irmão S., mas ele faz mau uso disto, como muitos fazem com as Escrituras, para prejuízo de sua própria alma e da dos outros. Deus julgará os que tomam desautorizada liberdade, fazendo uso de meios desonrosos com o fim de dar caráter e influência àquilo que eles consideram como sendo uma verdade. Usando uma carta particular enviada a outra pessoa, abusa o irmão S. dos bondosos esforços envidados por alguém que o desejava ajudar. As facções que publicaram o folheto sobre o alto clamor e a queda de todas as igrejas evidenciam que o Espírito Santo de Deus não está atuando com eles. Por seus frutos os conhecereis. Mat. 7:16. Os que recebem os folhetos que advogam essa falsa posição terão a impressão de que eu a apoio e de que estou unida com esses obreiros na proclamação daquilo que eles chamam a nova luz. Sei que sua mensagem está misturada com a verdade, mas a verdade é mal aplicada e, torcida pela sua ligação com o erro, quero dizer ao irmão que enviou a esses homens a cópia da carta que eu lhe escrevi, que nenhum pensamento tenho de censurá-lo, e ninguém deve fazer-lhe a mínima censura quanto a este assunto. Se eu fizesse um mau juízo e o censurasse, quando seus motivos e intenções eram bons, incorreria no desagrado de Deus. Se o irmão que ele desejou ajudar tomou liberdades e traiu a sua confiança, não censure a si mesmo, nem se aflija pelos resultados da infidelidade dele. Instrução aos discípulos, questões há nos testemunhos escritos, que não são para o mundo em geral, mas para os filhos de Deus crentes, e não é próprio tornar públicos para o mundo instruções, advertências, reprovações ou conselhos dessa espécie. O Redentor do mundo, o enviado de Deus, o maior mestre que os filhos dos homens já conheceram, apresentou algumas questões instrutivas, não para o mundo, mas somente para os seus discípulos, embora tivesse mensagens destinadas às grandes multidões que o acompanhavam. Também tinha alguma luz e instrução especial a comunicar aos seus seguidores, as quais não comunicava à grande congregação, visto que elas nem seriam por ela compreendidas, nem apreciadas. Enviou seus discípulos a pregar, e ao voltarem de seu primeiro trabalho missionário, e terem várias experiências a relatar quanto ao seu êxito na pregação do Evangelho do Reino de Deus, ele lhes disse: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Mar. 6:31. Num lugar de reclusão,
comunicou Jesus a seus discípulos as instruções, conselhos, avisos e correções que ele viu serem necessários na sua espécie de trabalho, mas a instrução que então lhes deu não devia ser lançada a esmo ao grupo promíscuo, pois suas palavras se destinavam apenas aos seus discípulos. Em várias ocasiões em que o Senhor realizara obras de cura, ordenou ele àqueles a quem abençoara que a ninguém contassem o que fizera, devem eles ter ouvido suas exortações e reconhecido que Cristo não exigira levianamente silêncio de sua parte, mas tinha uma razão para sua ordem e de modo algum deviam ter desrespeitado seu expresso desejo, deveria ter-lhe sido suficiente saber que ele desejava que observassem o seu conselho e que tinha boas razões para seu premente pedido. Sabia o Senhor que ao curar o enfermo, ao realizar milagres para restaurar a vista dos cegos e para a purificação do leproso, punha em perigo sua própria vida, pois se os sacerdotes e príncipes não aceitassem as evidências de sua missão divina que ele lhes deu, haveriam de interpretar mal, dizer falsidades e contra ele fazer acusações. É verdade que ele fez abertamente muitos milagres. Contudo, em muitos casos, pediu que aqueles a quem abençoara ninguém contassem o que por eles fizera, ao se levantar o preconceito, ao serem alimentados a inveja e o ciúme, e seu caminho embargado, abandonou as cidades e foi à procura dos que ouviriam a verdade que ele veio transmitir, e a apreciariam. Achou o Senhor Jesus necessário esclarecer muitas coisas aos discípulos, coisas essas que ele não revelou às multidões, tornou-lhes claramente manifestas as razões do ódio demonstrado para com eles pelos escribas, fariseus e sacerdotes, e lhes falou de seu sofrimento, traição e morte. Mas para o mundo não tornou tão claras essas questões, tinha advertências a dar a seus seguidores, e diante deles desdobrou os tristes acontecimentos que haviam de ocorrer, e o que eles deviam esperar, deu a seus seguidores preciosa instrução, que até nem mesmo eles compreenderam senão depois de sua morte, ressurreição e ascensão, ao ser o Espírito Santo derramado sobre eles, foram-lhes todas essas coisas trazidas à lembrança, tudo o que ele lhes dissera, traição da confiança. Era uma traição da sagrada confiança, tomar aquilo que Jesus determinara que fosse conservado em segredo e publicá-lo aos outros, trazendo sobre a causa da verdade desonra e prejuízo. O Senhor deu a seu povo apropriadas mensagens de advertência, repreensão, conselho e instrução, mas não é próprio tirar essas mensagens de sua conexão e pô-las onde pareçam reforçar mensagens do erro. No folheto publicado pelo irmão S. e seus companheiros, ele acusa a Igreja de Deus de ser Babilônia, e insiste em que haja uma separação da Igreja. Esta é uma obra que não é honrosa nem justa. Compondo aquele folheto, serviram-se de meu nome e de meus escritos, para apoio do que eu desaprovo e denuncio como erro, o povo a quem esse folheto chegar às mãos, acusar-me a mim da responsabilidade dessa falsa atitude, quando ela é completamente contrária aos ensinos de meus escritos e da luz que Deus me deu. Não hesito em dizer que os que insistem nessa obra estão muito enganados. Uma falsa mensagem. Desde anos tenho apresentado o meu testemunho dizendo que, em surgindo quaisquer pessoas pretendendo possuir grande luz, e não obstante advogando a demolição daquilo que o Senhor por seus agentes humanos tem estado a edificar, acham-se eles muito enganados, e não trabalham em cooperação com Cristo. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia, ou qualquer parte de Babilônia, deveriam antes ficar em casa, que eles se detenham e considerem qual é a mensagem que deve ser pregada presentemente, em vez de trabalhar com meios divinos para preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Eles se puseram ao lado daquele que é um acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite perante Deus. Agentes satânicos têm vindo das profundezas, inspirando os homens a unir-se numa confederação do mal, para perturbarem e atormentarem o povo de Deus, causando-lhe grande aflição.
o mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada sua supremacia no mundo. As acusações de Satanás. Ao profeta foi apresentada a cena da acusação feita por Satanás, diz ele. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Zaque 3:1. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote no céu, e que faz intercessão e expiação por seu povo que nele crê, pela sua justiça imputada, são aceitos por Deus, como sendo aqueles que estão manifestando ao mundo que reconhecem a fidelidade a Deus, observando todos os seus mandamentos. Satanás está cheio de maligno ódio contra eles, e com eles manifesta o mesmo Espírito que manifestou para com Jesus Cristo, quando este estava na terra. Quando Jesus estava perante Pilatos, o governador romano procurou soltá-lo, e desejou que o povo escolhesse libertar Jesus da prova pela qual estava prestes a passar. Apresentou à multidão que clamava o Filho de Deus, e o criminoso Barrabás, e perguntou: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Mate 2:7 e 17. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Mate 2:7 e 21 e 22. O mundo foi instigado pela inimizade de Satanás, e, quando lhe pediram que escolhesse entre o Filho de Deus e o criminoso Barrabás, escolheram um ladrão. Em vez de a Jesus, as multidões ignorantes foram levadas pelo raciocínio enganoso dos que estavam em posição elevada, a rejeitar o Filho de Deus e a escolher em seu lugar um ladrão e assassino. Lembremo-nos todos de que ainda estamos num mundo em que Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado e crucificado, em que ainda repousa a culpa de desprezar a Cristo e preferir um ladrão ao imaculado Filho de Deus, a menos que individualmente nos arrependamos diante de Deus, devido à transgressão de sua lei, e exerçamos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o mundo tem rejeitado, estaremos sob a absoluta condenação que o ato de escolher a Barrabás, em vez de a Cristo merece. Todo o mundo está hoje sob a acusação de deliberada rejeição e assassínio do Filho de Deus. A palavra de Deus registra que judeus e gentios, reis, governadores, ministros, sacerdotes, e o povo, todas as classes e seitas que revelam o mesmo espírito de inveja, ódio, preconceito e descrença, manifestados pelos que levaram à morte o Filho de Deus, caso lhes fosse concedida a oportunidade, desempenhariam a mesma parte desempenhada pelos judeus e pelo povo do tempo de Cristo, participariam do mesmo espírito que exigiu a morte do Filho de Deus, na cena que representa a obra de Cristo em nosso favor, e a determinada acusação de Satanás contra nós. Josué figura como sumo sacerdote e roga em favor do povo que guarda os mandamentos de Deus. Ao mesmo tempo, apresenta Satanás o povo de Deus como sendo grandes pecadores e apresenta diante de Deus a lista dos pecados que ele os tentou a cometer durante toda a vida, e insiste em que, devido às suas transgressões, sejam eles entregues nas suas mãos para serem destruídos. Insiste em que não sejam protegidos pelos anjos ministradores contra a confederação do mal. Está enfurecido porque não pode unir o povo de Deus nos laços do mundo para lhe prestar completa obediência. Reis, legisladores e governadores têm colocado sobre si o estigma do anticristo e são representados pelo dragão que sai a guerrear contra os santos, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em sua inimizade contra o povo de Deus, também se revelam culpados da escolha de Barrabás em vez de Cristo. O mundo é chamado às contas. Deus tem uma controvérsia contra o mundo. Quando se assentar o juízo e se abrirem os livros, terá ele terríveis contas a ajustar. O que faria agora o mundo temer e tremer?
não estivessem os homens cegados e enfeitiçados pelas ilusões e enganos satânicos, Deus pedirá contas ao mundo da morte de seu Filho unigênito, a quem, em todos os intentos e propósitos, o mundo crucifica de novo, e expõe ao opróbrio, ao perseguir o seu povo. O mundo tem rejeitado a Cristo na pessoa de seus santos, tem desprezado as mensagens, ao recusar receber as mensagens dos profetas, apóstolos e mensageiros, tem rejeitado aos que são colaboradores de Cristo, e disso terá de dar contas. O acusador repreendido, Satanás está à testa de todos os acusadores dos irmãos, mas ao apresentar ele os pecados do povo de Deus, que lhe responde o Senhor, diz: o Senhor te repreende, não a Josué, que é o representante do provado e escolhido povo de Deus, mas, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende, não, é este um tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Zaque 3, 2 e 3, Satanás representara o escolhido e leal povo de Deus, como estando cheio de corrupção e pecado, podia descrever os pecados específicos de que se haviam tornado culpados, não havia ele posto em ação toda a confederação do mal para levá-los a esses mesmos pecados, por meio de suas artes sedutoras. Mas se haviam arrependido, haviam aceito a justiça de Cristo, estavam, portanto, diante de Deus trajando as vestes da justiça de Cristo, e então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas, e a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Zaque 3, 4, todo o pecado de que haviam sido culpados, estava perdoado, e eles estavam diante de Deus como escolhidos e verdadeiros, como inocentes, como perfeitos, como se nunca tivessem pecado. A palavra é encorajadora, e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram os anjos de Deus uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor Jesus, seu Redentor, estava ali, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Zaque 3, 5-7. Gostaria que todos os que dizem crer na verdade presente, pensassem seriamente nas coisas maravilhosas apresentadas neste capítulo. Embora o povo de Deus seja débil e cercado de fraquezas, os que se voltam da deslealdade para com Deus nesta geração ímpia e perversa, e retornam à lealdade, permanecendo firmes na vindicação da lei de Deus, tapando a brecha feita pelo homem do pecado, sob a liderança de Satanás, serão considerados filhos de Deus, e pela justiça de Cristo estarão perfeitos diante de Deus. A verdade não jazerá sempre no pó para ser espezinhada pelos homens, será magnificada e feita honrosa, ainda se levantará, e brilhará em todo o seu natural esplendor, e permanecerá. Ajude esse canal de forma grátis com a sua inscrição, e você também pode ajudar financeiramente através da chave Pix, que está no descritor do vídeo, para mais livros em áudio.